Reforma íntima. Quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações. Irmãos que te pareciam sustentáculos da coragem tombaram no desânimo, em dificuldades nascentes. Criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta. Companheiros que se afiguravam troncos na fé, revelaram facilmente, resvalaram facilmente nos atoleiros da dúvida. E almas que julgavas modelos de fidelidade e ternura, abandonaram-te o clima de esperança nas primeiras horas da luta incerta. Sofres, exiges, indagas, desarvora-te. Trilhando o caminho da renovação que te eleva, solicitas circunstâncias e companhias em que te escores para seguir adiante. Contudo, se estivesses no plano dos amigos perfeitos, não respirarias na escola do burilamento moral. O universo é governado por leis infalíveis. Dai e dar-se-vos-á, ensinou Jesus. Possuímos, desse modo, tão somente aquilo que damos. Se aspiras a receber a simpatia e a abnegação do próximo, começa distribuindo simpatia e abnegação. O entendimento da doutrina espírita esclarece-nos a cada um que é loucura reclamar santificação compulsória, e sim que é dever simples de nossa parte operar a própria transformação para o bem, a fim de que sejamos para os outros, ainda hoje, o que desejamos sejam eles para nós amanhã. É possível estejas atravessando a estrada longa da incompreensão, pedregosa e obscura. Façamos, porém, suficiente luz no próprio íntimo, e a noite, por mais espessa, será sempre sombra a fugir de nós. Livro Seara dos Médiuns, Editora FEB, capítulo 89, Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Nós outros sabemos hoje que reformar a nossa casa interna não é fácil. Mas como continuar habitando numa casa caindo aos pedaços?
caindo o reboco, com a pintura desfeita, com as portas de janela cheias de cupim, o piso quebrado, nós temos que consertar a nossa casa onde moramos. E não esqueçamos, nós moramos no corpo de carne, mas a mente é a tela onde nós nos observamos e observamos a vida. A nossa mente é a nossa verdadeira casa. O corpo de carne é a nossa segunda moradia. Mas observemos os detalhes do que pensamos, do que sentimos, do que desejamos e perceberemos como estão os elementos de sustentação da nossa casa íntima, da nossa casa mental, da nossa casa interna. Nós moramos na nossa mente. E quando estamos encarnados, também moramos de maneira transitória no corpo de carne. Mas o corpo de carne irá expressar o que pensamos, o que sentimos, o que desejamos. Mais cedo ou mais tarde, surgirão aquelas situações que estão escondidas por baixo das paredes, reformadas superficialmente. É importante que a reforma íntima, que a reforma moral seja profunda. Nós temos que derrubar a tinta, o reboco, fazer toda uma estrutura nova para que, de fato, a nossa casa interna seja reformada, mas seja reformada nos padrões do amor, nos padrões da bondade, da caridade, da esperança, da alegria, da simpatia, nas expressões do bem eterno, nas expressões do bom ânimo. Muito difícil mantermos-nos em paz, em equilíbrio, em harmonia. Exatamente porque nós precisamos de manutenção, nós precisamos de reforma íntima, nós necessitamos de reforma de hábitos, de costumes. Temos que quebrar o ritmo de situações viciosas, de situações danosas para a própria estrutura interna. O Evangelho de Jesus tem esse propósito. Ele chega a dizer: eu vim para salvar o que estava perdido. Mais adiante ele diz: eu vim para um juízo. E ele prossegue dizendo assim: se te bater uma face, oferece a outra. Perdoa 70 vezes, 7 vezes. Ame o teu amigo, o teu irmão, mas ame também o teu inimigo. Ore por aquele que te persegue e calunia. Observemos o quanto de reforma moral temos que fazer para que o nosso pensamento, os nossos desejos, o nosso propósito maior possa afinizar-se com o que Jesus ensina. Muito difícil, sem reforma. Nós precisamos reformar propósitos, desejos e projetos que temos que fazer hoje, com vistas ao dia de amanhã, terão que estar com essas bases do bem, com essas bases do amor, ou iremos adoecer, ou iremos criar situações de impedimentos para que avancemos na senda do progresso. A reforma íntima ou reforma moral depende de várias circunstâncias. E quando o Emmanuel inicia a página, ele diz: quando a espiritualidade sublime te clareou por dentro, passaste a mentalizar perfeição nas atitudes alheias. Ou seja, nós temos que valorizar também o bem que as outras pessoas estão fazendo.
e o lado bom das coisas, das situações. Mas prossegue ele, entretanto, buscando aqui e ali padrões ideais de comportamento, nada mais recolheste que necessidades e negações, porque ainda predomina o mal, ainda predomina o desespero, a ignorância na sociedade. Então, é natural que nos decepcionemos com as pessoas e conosco mesmo. Mas prossegue ele dizendo, irmãos, que te pareciam sustentáculos da coragem, tombaram no desânimo, em dificuldade nascentes, criaturas que supunhas destinadas à missão da bênção, pela música de carinho que lhes vibrava na boca, amaldiçoaram leves espinhos que lhes roçaram a vestimenta. Então, observemos, a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, não pode ter sustentação em terceiros. O nosso guia e modelo, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, é Jesus. Nós temos que nos basear em Jesus. Sempre que nos apoiamos em exemplos de homens, de pessoas da nossa volta, a tendência é nos decepcionarmos, porque todos somos falíveis. Então diz assim, prossegue Emmanuel dizendo assim, contudo, se estivesse no plano dos amigos perfeito, não respirarias na escola do burilamento moral. Ora, nós não estamos em nenhum plano perfeito, nós estamos num plano de própria expiação. Então, temos que aceitar as pessoas como elas são, mas o nosso guia e modelo tem que ser Jesus, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos.